Este é o canal Soldado Espiritual. Novamente aí, estamos de volta aí depois de algum tempinho aí de ausência aí. Tivemos alguns contratempos aí, mas devido a estudos aí mais profundos aí sobre mais vários assuntos. Mas aí estamos de volta aí, né? Para quem está acompanhando aí há mais tempo, né? Então houve uma ausência aí de uns 2 meses mais ou menos. Mas já estamos de volta aí para ampliar o conhecimento aí dos nossos seguidores aí, quem nos acompanha aí, tanto esse canal como outros aí por aí. Então com esse intuito, né? Então estamos aprofundando um pouco mais. Então, para quem tiver dificuldade aí, né, de entender o que é falado em outros vários canais espiritualistas, né, sobre o conhecimento mais profundo, né, da espiritualidade. Então, eu fiz alguns textos, né, normalmente sempre vou num discurso mais ensaiado, só que agora, como é muita informação que está chegando, então eu mudei um pouquinho a estratégia aqui, né, de ensinar as pessoas, né, e dar uma instrução, né, um pouquinho mais detalhada, né, porque nem todos conseguem entender com mais facilidade, né. Tem pessoas que compreendem mais, outras não. Então digamos assim, estamos detalhando um pouco mais, né. Que antes os vídeos anteriores eram mais objetivos, já entrava com o assunto, né, e já dava uma explicadinha e ia já mais para adiante, né. Mas como muita informação está chegando, né, então eu vou mais pausado, mais tranquilo um pouco aqui para que possa ser entendido, né, a mensagem. Então vamos falar hoje sobre o poder do eu sou, né. O que seria o poder do eu sou? O que você tem por dentro, né, a sua capacidade interna de conseguir aquilo que você pretende, né? Se você tem um objetivo na vida, se você quer conquistar algo, né, você tem capacidade, né? Seja por bem, seja por mal, né? Mas é melhor que tenha, né, por lado, né, o lado positivo, né? Então vamos trabalhar mais esse lado do assunto, né? Então eu fiz um texto, né, para a gente ir conversando. Então o texto eu escrevi da seguinte forma: ao adentrar o reino nominal, esboçamos os primeiros passos em nossa consciência, né, e isso se desenvolve no passar de séculos e milênios de experiências através de encarnações. Então cada pessoa, né, trilha um caminho diferente, né, dependendo de seus atos. Então, né, a pessoa, né, a partir do momento que ela passa a ter uma consciência, né, quando ela sai do reino animal, passa ao reino elemental, né, ela é uma fase intermediária que leva alguns milênios, comparado às outras fases, é uma fase curta. Só passa alguns milênios, tal, em corpos semi-humanos, né, ainda mais, só que ainda não tem uma consciência ainda aberta ainda, né, ela vive um pouco mais que instinto do que qualquer outra coisa. Então aí quando ela sai da fase, né, sai da fase elemental para a fase nominal, né, ela começa aí sim a ter poder de decisão. Ela é o primeiro dos primeiros passos, né, do eu sou, né. Ela começa a querer abrir, né, o seu, vamos dizer assim, o seu olho assim da consciência, né, mas ainda muito de uma forma muito precária, ainda muito inicial. Então, né, há entidades, né, conforme vai passando o tempo, né, que elas se aprofundam bilhões de anos, né, na ignorância, né, e adquirem muito conhecimento, né, ao decorrer dos séculos, né. Então, quando a pessoa
cria, né, a consciência, mas ela começa a caminhar para o lado errado, né, do conhecimento, das más tendências, né? Ela, mesmo assim, ela vai acumulando muito conhecimento, ela vai estudando, ela vai conhecendo, vai aprofundando, vai passando por várias experiências, né? E até que, né, quando ela se aprofunda muito no mal, né, ela usa tudo aquilo que ela conhece, né, para o lado negativo, né, para enriquecer o seu ego, né? Por mais que ela tenha todo o conhecimento do universo que ela alcança, né, dentro daquela nível de consciência, né, porque só Deus mesmo que tem um conhecimento total, mas tem muitas consciências negativas que têm um conhecimento imenso, né, comparado ao ser humano e comparado até certos espíritos de luz. Eles têm capacidades enormes. Então, quando esse espírito alcança um patamar muito alto, né, de conhecimento, né, então aí é a hora da providência e dos engenheiros siderais, né. Então, como havia dito, né, as entidades, né, que aprofundam bilhões de anos na ignorância, né, porque adquire grande conhecimento, e quando assim se mantém, né, dentro dessa tendência negativa, elas são resetadas e voltam à fase nominal lá no início. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Mais conhecimento que elas tenham, né, elas não têm conhecimento total. Então, espíritos da luz, que são, aqui no caso, engenheiros siderais, eles têm um conhecimento ainda maior do que essas consciências negativas, né? Então, o que elas fazem? Então, fazem algum jeito de capturá-lo, porque capturar espíritos desse nível é muito complicado, porque eles têm uma grande percepção e um grande conhecimento, né, para saber se defenderem. Então, os engenheiros siderais, né, fazem alguma estratégia lá que bloqueiem o seu campo mental e não deixe que ele escape, né? E assim que capturados, né, eles são pegos, levados a um local, né, específico, como um hospital, uma clínica, e lá os engenheiros siderais praticamente apagam a memória dele. E assim ele vira um espírito comum e volta a sua evolução no início, né, da fase nominal, né? É como se ele tivesse repetido de anos, tivesse que começar tudo de novo, por mais que ele tenha aprendido uma matéria ou outra, né? Aquelas ele ficou devendo, então tem que voltar tudo de novo, começar tudo do zero, né? Então, mas se a entidade, né, enfim, compreende que o universo é regido em um ritmo progressivo, que beneficia a todos, sem causar qualquer tipo de mal, que o outro não precisa ou mereça atravessar, né? Ela não terá, né, sua consciência resetada, né, mas sim suprimida. Então, o que quer dizer isso, né? Nem todos os espíritos têm espíritos negativos, né, de autoconhecimento, nem todos eles são resetados, né? Há alguns, né, que são assim que são capturados, são avaliados, né, pelos engenheiros siderais. Então, nem todos têm a sua consciência, né, a sua memória apagada, né? Alguns são só suprimidas, vamos dizer assim, bloqueadas, né? Para quando, né, ele vai voltar na fase nominal, tudo novamente, assim como aquele que teve a memória resetada. Só que a diferença é que quando ele evoluir, se ele pender para o lado da luz, para o lado do progresso, para o lado de Deus, aí vai chegar a um certo patamar que os engenheiros siderais vão pegar ele de novo e vão desbloquear a sua memória, né? E aí ele vai lembrar que ele foi, do que ele praticou. Aí os engenheiros siderais já vão saber, vão ter consciência que ele não vai
não vai cometer novamente os erros, e que ele vai usar o que ele aprendeu no passado pro lado da luz, né? Pro lado do progresso da humanidade e da espiritualidade. Então, né? Quando ela se redimir e for o momento de utilizar todo o seu conhecimento no sentido da luz, os engenheiros siderais liberam seu arcabouço mental, e com o conhecimento em boas mãos, coisas boas proporcionarão com mais facilidade, elevando ainda mais o seu nível de consciência, né? Então, juntando o que ele progrediu até o presente momento, com mais o conhecimento que ele tinha adquirido no passado, ele vai, vamos dizer assim, vai deslanchar, né, na sua expansão de consciência, né, e vai contribuir para muito mais espíritos no universo afora. Voltando, né, às demais pessoas, né, como se diz, né, no popular, né, os meros mortais, né, mas voltando aqui a nós aqui, o pessoal aqui da Terra mesmo, e outros mundos, né, que não cometeram tantos erros, mas são ignorantes. O aprendizado, apesar de ser mais lento, tem mais resultados, porque dependendo de suas escolhas, o espírito consegue andar mais ou menos no sentido da luz, né? Porque nessa parte dos espíritos de grandes consciências não são todos que vão aprofundando no conhecimento negativo, não são todos. Há uma grande parte, mas não é a maioria, né? Então em comum, comumente, né, os espíritos normalmente vão aprendendo as coisas, né, ao seu tempo, né? Então aí é aquela coisa, né? O espírito vai aprendendo, vai tropeçando aqui, vai acertando acolá, né? E vai, né? Os seus guardiões, né, vão avaliando ali, né, com o seu desempenho e para onde ele deve ir, se tem que expurgar nos umbrais, ou se ele não precisa somente encarnar um mundo um pouquinho mais atrasado para ele se corrigir, né, e vai se equilibrando, ele vai ali, pende ali pro bem, uma hora cai um pouco pro mal ali, e vai, né, quase que seguindo o caminho do meio ali, e vai aos poucos, né, um progresso um pouquinho mais lento, mas é o que a maioria faz, né. Se uma pessoa comete tipo 90% de erros, né, significa, né, que ela acertou 10% ela está indo ali certo. Então eles vão trabalhando nesse base de porcentagens, né? Se a pessoa encarnou e ao final dela ela acertou 10%, né, e 90% errou, então eles vão partir dessa base. Agora vamos pôr ela na outra encarnação e vamos ver se ela vai progredir. Vamos criar situações para ver se ela melhora. Aí a pessoa encarna, passa a vida, no final desencarna, eles vão avaliar novamente, e aí vamos ver se, supondo-se que ele errou, em vez de 90, caiu para 85, né? Então já houve um progresso, né? Ou seja, então em vez de 10 já subiu para 15% de acertos. Então no final de tudo o espírito, apesar de muito ignorante, ele ainda conseguiu progredir. Então vai se criando estratégias, né, de cada encarnação. Tem hora que ele consegue diminuir para 80, tem vezes que ele cai de novo para 90, aí vai se adaptando, vai criando novas situações para que ele corrija e vai subindo. Até que esse espírito alcance digamos assim, mais ou menos, não é uma contagem oficial nem nada, né? Que ele alcance lá 10% de erros e 90% de acertos. Já os seus guias, né, já vê que já está quase na hora dele não precisar mais encarnar. Aí encarna mais uma, duas vezes, vê que ele já está bem avançado e já
bem desenvolvido, já está desenvolvendo a sua iluminação, já está criando luz dentro de si, já está, digamos assim, menos de 10%. Não é uma contagem, né, oficial, mas assim que a espiritualidade vê que ele já está bem avançado, ao final do desencarne ele desencarna e já não encarna mais, né? E passa a trabalhar esses restinhos, desses menos de 10% mesmo no mundo espiritual, até ele não precisar de usar nem mais o corpo astral e viver já em corpo mental. E aí vai, né, progredindo, vai ampliando seus conhecimentos. O fato de estarmos em um corpo físico dificulta muito, né, a nossa visão de mundo espiritual. E isso é proposital por parte do Criador, pois dessa forma exercitamos a nossa fé no Criador sem precisar de nós vermos, né, e o que está além, né, da dimensão que vivemos, né. Então, né, o fato é que nós vivemos nesse corpo denso, de não conseguir vermos espírito algum, praticamente não vemos nada de paranormal, né, isso é proposital mesmo por parte do Pai, né, porque é o exercício já para a gente acreditar mais em Deus, né, porque desta forma, né, vamos acreditar sem precisar nos ver, vamos praticar o bem sem precisar de ouvir os conselhos diretos da mente, de uma forma direta, porque sempre eles nos dão conselhos, né? Sempre estão nos intuindo a algo, mas da forma que a gente está aqui, a gente sem ouvir muito, sem conseguir prestar muita atenção, através das nossas decisões certas, né? Se a gente vai conseguindo, né, caminhar para o lado certo, a gente ganha mais mérito, né? Então, no final da encarnação, a gente ganha um crédito melhor com o Pai, né? E em virtude disso, né, teremos melhores oportunidades e passaremos por menos dificuldades. Então, é assim que o ser humano vai crescendo, né? Vai superando ali o peso, né, da matéria, das situações, das tribulações que tem aqui nessa dimensão, e no fim das contas, né, ela cresce muito mais. Pois dessa forma exercitamos nossa fé em Criador sem ver o que está além da dimensão que vivemos. Então, muitas pessoas ficam duvidosas ainda quando questionar sobre a verdadeira vida, né, que é espiritual. O sistema, que pelo meio da Matrix, desde o início da era medieval, procurou eliminar todas as fontes, né, de informação que faria a humanidade se aperfeiçoar e ampliar seus conhecimentos, né. Isso tem colaboração também da própria humanidade, que mesmo ignorante, colaborou para a destruição de vários livros, pergaminhos, assassinato de sábios, gurus e demais pessoas, né, que possuíam conhecimentos espirituais e eram chamados, né, de feiticeiros, bruxas ou servos do demônio. Então, o que isso quer dizer, né? Que muitas pessoas, né, a maioria ainda, infelizmente, vivemos num mundo ainda em uma dimensão, né, em que as pessoas ainda não acreditam em reencarnação, acredita em vida após a morte, que você reencarna. Ainda a maioria, praticamente a maioria ainda não acredita ainda, porque ela foi tampada, né? Ela foi digamos assim, né? Foi tampada a sua visão, né? Foi anuviada, né? No sentido mais antigo da linguagem, para que ela não tivesse acesso a essas informações. Desde lá da era medieval, antes ainda, um pouco depois do desencarne do Cristo, né, que já tinha pregado isso, e já vi vários pergaminhos de várias seitas religiosas, né, que
a gente, né, não é só esse corpo, né? Isso está nos livros sumérios, isso está nos, nos registros dos antigos egípcios, isso está nos registros também nos toltecas, dos astecas, né? E várias civilizações antigas, né? Todas mostram que existe uma vida após a morte, sim, que não somos só esse corpo, mas isso a partir da era medieval, isso foi sendo destruído, essas informações, né? Para que as pessoas ficassem ignorantes e obedecessem ali o sistema, né? Que já era a Matrix, já começando, né, o seu trabalho ardiloso ali de manipular as pessoas, né? E fazem isso até o presente momento. Então, pessoas que tinham condição de mostrar às pessoas que o mundo não era só isso aqui que a gente vê, né? Que eram vários alquimistas, né? Sábios, profetas, vários gurus, yogis, né? Eram todos, né, queimados, né? Todos sofriam preconceitos, eram mortos das mais variadas formas, né? Por tortura, eram submetidos a falar que estavam errados, se quisesse viver, e por aí vai, né? Várias modalidades de atrocidades, né, eram feitas, né? E aí as pessoas acabavam, né, perdendo suas vidas, né? E a maioria, sem saber, né, acabava ficando ignorante, né? Com o passar das gerações, né? Não tinham acesso mais a esses tipos de informações e foi ficando cada mais ignorante. E aí é o resultado que temos aí hoje em dia, né? Muita gente aí não acredita em encarnação, em que existem várias dimensões no planeta, existem dimensões boas, dimensões elevadas, dimensões de sofrimento, né? Então, esses tipos de informações eram proibidas naquele tempo da Idade Média, né? Aí no fim, agora, depois do fim, né, da Era Medieval, que começou aos pouquinhos, né, aparecer, né, como eu coloquei aqui no texto. Após a Era Medieval, que foram juntando pouco a pouco o que sobrou e reunificando o que não foi destruído. Aí os médios se surgiram e iniciaram o envio, né, de mensagens de esperança e de auxílio. Mas muitos ficaram mergulhados na escuridão da ignorância, né, e se acomodaram e recusaram aprender o que estava fora da caverna de Platão. Escolha esta já aguardada pela espiritualidade e que hoje em dia colherá, ou acolhe, né, ou está sofrendo efeitos, né, dessa escolha através que é a violência, a corrupção no ramo político e empresarial também, a escravidão, né, que a maioria ganha salário, o salário das pessoas é muito pequeno, não dá para fazer quase nada, né? Consequentemente a pobreza, a desigualdade social, entre outros problemas de ordem coletiva. Então as pessoas colhem, né, as consequências do que fizeram no passado, na Idade Média, né? Pois foram muito ignorantes, né? Foi matando geração em geração de avatares, né? São pessoas que trabalham pelo progresso, né, na humanidade, né? Que não foram ouvidas, né? Ainda além de ser não ouvidas, eram mortas, né? Então, infelizmente, aí, devido a essas atrocidades feitas no decorrer dos séculos, né? Então a pessoa ficou mais ignorante e ficou mais submissa, né, aos sistemas malignos da Matrix, né? E esse é o motivo que você vê tanta violência, né? Tanta corrupção, tanta pobreza, né? O pessoal trabalhando para receber um salário baixíssimo, né? E essa, né, digamos assim, depressão social, né? Digamos assim, né? Porque as pessoas
ela inconscientemente sabe que existe um mundo além desse. E elas, só que elas procuram do lado errado, né? Algumas pessoas que através dos vícios, das drogas, né? A busca pelo prazer, né? Seja carnal, seja através né? das drogas, né? Da bebida, né? Enfim, eles sabem que tem algo a mais, só que eles procuram pelo lado errado, através dos vícios, né? E não é pelo vício que vão encontrar. Que vão encontrar por esse caminho, são caminhos mais tortuosos, que depois vão ter que restaurar tudo que destruíram, né, dentro de si mesmos, né? Então, seguindo o nosso texto, a espiritualidade, sabendo que dentre muitos há aqueles que ainda podem ser despertos e colaborarem para que outros mais abandonem a ignorância e expandam suas consciências. Envia diversos espíritos de luz com mais variados níveis de conhecimentos para nos auxiliarmos e nós, quando aprendemos as orientações, compartilhar com nossos irmãos que ainda não despertaram, mas podem abrir os seus olhos para o espiritual, ou mesmo se não abrirem agora, abrirão futuramente, após o exílio planetário. E aí, ao invés de encarnar em um mundo muito atrasado, né, vamos supor numa idade da pedra, né, encarna em um mundo um pouco mais avançado, que pode ser equivalente à era medieval, ou mesmo, né, da era moderna, né, mas uma época semelhante aos anos 50, 60, 80, né, por exemplo, né. Isso varia de espírito para espírito. Então, nesse texto, então, o que quer dizer? A gente não pode desanimar. A gente tem que ir atrás do conhecimento. E nós que estamos já adquirindo as orientações vindo da espiritualidade, que precisamos procurar, digamos assim, salvar mais almas das garras do mal. Então, mesmo que ela não adquira o conhecimento agora, por mais você fale, aqui não é, o mundo não é só isso, que a gente troca de corpo a cada tempo, e a cada vez que nós nascemos, tal, a pessoa não entenda isso, a pessoa ignora totalmente, que tenha o conceito religioso muito forte, ou a sua consciência mesmo ainda não é expandida, é muito pequena. Então, mas não custa deixar ali, como a gente diz no popular, né, plantada a semente, né? Porque você pode falar um pouco ali, dar uma pincelada ali, fala, vou só te falar isso, mas você não precisa entender, não precisa ir atrás agora. Você pode ir depois e fala o pouquinho que tem que falar e deixa ele com a opinião dele. Então, aí com o tempo, com os passados anos, aquilo vai ficar guardado no espírito dele. Que por mais que ele ignore, não queira saber de aprender, vai ficar lá guardado. Vai estar lá guardado no arcabouço mental dele. Ou dela, né? Tanto faz. E numa hora certa, isso vai despertar nele, vai eclodir dentro dele e ele vai usar aquilo que você falou com base no início das pesquisas dele, né, do início, né, da sua expansão de base para aumentar ainda mais sua consciência. Então a gente não pode desanimar, vai falar, não, só fulano de tal lá não tem jeito mais. Todo mundo tem solução, porque, como diz na Bíblia, né, nenhuma ovelha se perderá. Mas, né, cada um vai ser salvo no seu tempo, digamos assim, né? Então, o que precisamos fazer, né, é procurar da melhor forma orientar, né? Se não dá para orientar de uma forma mais profunda, né, vai ali, leve ali, não faça isso, né? Deixa a pessoa, a pessoa que gosta de falar mal das pessoas, fazer fofoca, não fala mal, isso faz mal para a pessoa, faz mal para você mesmo. Né, deu algum jeito, né, de a pessoa não continuar com aquele hábito ruim, né, de maltratar as pessoas, de falar mal delas, né. Então tenta dar alguma coisa, um pouquinho de contribuição que você conseguir dar já é o suficiente ali para ela
Às vezes, dependendo do caso, economizar séculos de encarnações. O caso, dependendo de algum conceito, pode tirar até milênios, né, de sofrimento daquela pessoa. Então tudo depende, né? Tudo depende do que você for dito e depende de como a pessoa vai entender, vai compreender, vai absorver dentro dela. E na hora que aquilo despertar dentro dela, né? Dependendo da intensidade, né? Ela vai avançar bem mais rápido, né? Então aí dependendo do caso, se ela for exilada, né? Mas se já tiver com aquela informação dentro de si, aquilo implodir, ela, ao invés de nascer, né, como eu disse, né, no texto, né, ao invés dela nascer na Idade da Pedra, na Idade Medieval, né, que é uma época muito bruta, né, ela pode encarnar numa época mais moderna, né, quase equivalente à época de hoje, assim, mais um pouco mais atrasada, equivalente a um século XVIII ou XIX, até metade do século XX. E ali ela vai, né, já vai ter ganhado muitos e muitos anos ali de economizado ali, de ter evitado sofrimentos ali de muitos séculos, né? Então já é um progresso já muito grande, né? Já uma contribuição muito grande que a gente já deu para aquela pessoa, né? E consequentemente para Deus também. Então seguimos aqui o texto. Para podermos permanecer na Terra, né, em regeneração ou na fase, né, regenerada, né, nós precisamos aprender em viver em harmonia, né, tanto consigo mesmo com as pessoas ao nosso redor, porque a gente, claro, não tem pessoas que não tem como, né, são muito ignorantes, né, não dá para ter uma comunicação ali e parelha, né? Mas independente disso, né? Tem que saber conviver. Não dá para falar muita coisa, quer puxar um papo, a pessoa tem uns papos meio atrasado, meio, né, de linguagem chula, né? Então evita ali, você tenta ali se equilibrar ali, é isso mesmo, né? Tal. Mas evita, né, de ampliar naquela conversa assim, muito aproveitamento culto, né? Então, mas não deixe de manter o convívio ali, se for no meio do círculo de trabalho, no círculo, numa escola, numa faculdade, né? Você tem que conviver com aquelas pessoas, né? Já que Deus te colocou ali, existe um propósito. Então vamos fazer a partir disso um convívio legal, né? Um meio de viver mais em harmonia. Se você tiver também um pouquinho mais de conhecimento, mais ampliado, por isso que eu aconselho também, já que já está estudando, procure mais mentalizar ali, subir mais um pouco o nível de consciência, que o teu nível nas tuas ondas ali, a tua aura vai fazer com que aquele ambiente fique um pouco mais limpo e as pessoas, né, não se comportem tão mal e nem falem tantos assuntos chulos, né, ficam ali ou ficam quietos, né, ou vão falar de assuntos menos pesados, né, e isso vai ser de consequência, né, do seu nível mental, né? Então você vai criar praticamente uma proteção, né, sobre você mesmo, né? E isso devido a vários exercícios, tem que sempre exercitar isso o tempo todo, né? Não deixar cair o nível, né? Então procure manter sempre uma constância, se que puder dar uma subidinha ali, nem que se suba um pouco a consciência e caia o nível, né? Mas torne a subir de novo, porque ninguém consegue manter uma constância alta, né, ou estável, né, não tem como aqui nessa dimensão, porque vira e mexe vai acontecer alguma situação que vai cair, mas procure ali, se caiu ali, aconteceu alguma situação que o nível caiu, procure, né, aos poucos recolocando no lugar, não tem como subir de uma vez, né, mas vai subindo aos poucos, né? E assim, né, você vai criando uma egrégora cada vez melhor.
Não é um serviço fácil, né? Mas tem que ser praticado e sendo exemplificado, né? Então, apesar de não serem muitos, a espiritualidade sempre caminha pessoas afins para que juntos cresçam e compartilhem com outras as novas experiências. Então, Deus nunca deixa aquela pessoa que está despertando ali e ajudando as pessoas, ela nunca fica sozinha. Nem que seja o anjo da guarda ali, vai estar atuando de uma forma mais próxima, ou se não uma outra pessoa encarnada mesmo ali, surja um colega, algum amigo, né? Que tem ali um nível de consciência parecido com a da primeira pessoa, e ambos ali vão trocando informações ali, vão conseguindo expandir um pouco mais, né, a consciência e aumentando mais o nível ali do grupo, né. Precisamos, né, quebrar paradigmas fixados desde nós há muitos séculos, né, e abrir nossa visão para novos horizontes, né, do conhecimento humano e espiritual. E uma delas é através do poder do eu sou, né, que envolve uma gama de pensamentos e atitudes a serem feitas todos os dias, para que isso não vire um hábito comum e seja aprimorado gradativamente conforme o nível de consciência de cada pessoa, que é o que eu comentei agora, né? Conforme você vai ampliando esse conhecimento, né, a sua expansão de consciência vai aumentando o seu nível, né, de conhecimento, você vai consequentemente aproximando um pouquinho mais, né, do Pai, né? Quanto mais se amplia seu conhecimento, mais próximo de Deus nós ficamos, né? Mas isso no nível, né, positivo, né? Porque, como lá no início do vídeo, né, falei dos espíritos negativos, né, que criam um grande conhecimento, mas não ficaram próximos de Deus porque utilizaram para o lado errado. Agora, indo para o lado do bem, aí sim você está indo em direção ao Pai. Então, você vai ter na consciência do seu eu sou, né? Do seu verdadeiro, do seu eu superior. Então, você vai entendendo que você é parte de Deus, dependendo do seu ponto de vista, você vai entender que você e Deus é uma coisa só, ou parte dela, né? Você é parte do todo, ou se você é parte do todo, você é o todo, né? Tudo depende do ponto de vista. Isso não, a princípio não importa, né? Mas você tem consciência que você faz parte de tudo, né? E consequentemente é o todo, né? Engloba todo o sistema do Pai, né? Então, consequentemente, né? Como o Pai é a abundância, o Pai é a bondade, o Pai é a luz, então você também é parte dessa luz, né? Se você sintonizar cada vez mais com essa luz, você vira a luz também. Então você finalmente se ilumina, né? Então é o que chamamos de pessoas iluminadas. Só que isso, né, precisa de atitudes, precisa de bons pensamentos, precisa de muito estudo, né? E praticar tudo o que está sendo aprendido, né? Então a pessoa precisa aprender a mentalizar aquilo que precisa, seja uma coisa pequena ou grande, desde que ela seja capaz de ser portadora, né? Por exemplo, uma pessoa pode mentalizar ser muito rica materialmente, né? Ter muito dinheiro, mas é preciso ver dentro dessa pessoa se ela vai empregar bem essa fortuna. Ela precisa pensar: será que ela não irá se fascinar pela riqueza? Será que ela vai realmente ajudar as pessoas menos favorecidas? Será que ela não vai ficar metida ou intolerante com seus semelhantes? Então é isso. A pessoa pode mentalizar, porque ser rica materialmente não é pecado nenhum, não é um modo negativo de ser, que você pode ser muito afortunada materialmente e ajudar muitas pessoas de coração. Se você fizer isso com coração mesmo,
Não só, não, porque eu tenho dinheiro ali, estou sobrando mesmo, deixa um pouquinho para eles lá. Não, isso não é caridade. Caridade é você ir lá, ver o problema da pessoa, tá? Você dá um alimento, dá um dinheiro, dá um bem qualquer lá, e mas de coração, com o intuito daquela pessoa, fazer aquela pessoa, a pessoa melhorar a sua condição de vida, né? E não adianta só dar o material, tem que dar o espiritual também, dar um conselho, orar para aquela pessoa, né? Vai dar uma comida, vai dar pede para Deus abençoar ali naquele momento ali o alimento, para que ela não venha sofrer com tanta fome, que ela consiga aquilo que ela queira, sair daquela situação, né? Enfim, então fazer o lado material e espiritual. Se a pessoa tiver o dinheiro, né, a fortuna material, e amplificar isso para o lado espiritual, ela vai ser duplamente afortunada, porque ela vai ter as duas fortunas, tanto a material e a espiritual. E isso não é uma coisa fácil, né, de sustentar, né? A pessoa precisa ter muito equilíbrio para conseguir esse objetivo e fazer as duas coisas sem cair nas tentações, né, negativas. A pessoa já de início, mesmo passando pela dificuldade de conseguindo, ela vai ser uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito, muito iluminada. Então, aí já no texto, né, eu complementei. Claro que uma pessoa centrada e espiritualizada pode portar uma grande fortuna em dinheiro, mas pois ela fará um bom uso dele com outras pessoas, sem esbanjar ou distribuir sem controle, né, ou sem responsabilidade. Mas é preciso saber se essa pessoa que mentaliza ser rica, né, é consciente dos riscos de portar grandes valores. Então, ao mentalizar ser rica, ser saudável, né, com um outro exemplo, né, ou ser bela ou bonita, é preciso saber ser feliz por dentro, ser próspero, ser bondoso de coração mesmo, crer verdadeiramente em Deus, né, e ser fiel a Ele e ter muita fé. E o principal é acreditar em si mesmo, né, acreditar no seu eu. Se você quer ser uma pessoa afortunada materialmente, tem que ser afortunada também espiritualmente. Não tem como você sustentar os dois. Não tem como você sustentar uma riqueza material sem ter o conhecimento espiritual. Você tem que ter um. Você pode só ter a riqueza espiritual e não precisar da material, porque você é espírito, né? Você é luz, você não é a matéria. Mas se ocorre de ter uma missão para que você tenha a riqueza material, você precisa da espiritual, não tem como escapar. Porque se você só tiver só a riqueza material e não tiver espiritual, você vai cair nos vícios, você vai entrar você vai entrar nas piores tentações, vai cair nos prazeres, você vai esbanjar, vai querer ainda mais ainda daquele que você tem, vai querer ampliar ainda mais, vai ser mais ganancioso, né? Aquela coisa toda, né? Aí acaba com a vida da pessoa. Então, reforçando, se você pretende ter uma riqueza material, você quer ter o seu conforto, quer ter a sua vida legal, material, é preciso ter a espiritual. Não tem como ter essa aqui sem essa. Você pode ter a riqueza só espiritual, porque você é espírito, mas só a material não tem como. Você corre muito risco, a responsabilidade é muito grande, né? As consequências quando Deus vai, digamos assim, cobrar, porque quem vai cobrar é você mesmo, de você mesmo, a sua consciência. Quando isso for cobrado por ter feito mau uso da riqueza material, a consequência é muito pesada. Então, quer ter prosperidade material, riqueza, vamos subir primeiro a espiritual. Ou subir as duas de uma vez, né? Aí conforme a pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, uma vez que você entende que você e Deus é uma coisa só,
que você é o todo, não só a parte dele, né? Que também não está errado, né? Depende de como a pessoa vê o universo. Que todo o universo gira em seu favor. Bastando apenas acompanhar o fluxo de luz, atraindo boas vibrações, se libertando de pensamentos e hábitos que baixam sua frequência mental, mantendo sempre a sua mente elevada, ajudando o próximo, seja com dinheiro, comida, mas principalmente uma palavra amiga, né? Como eu disse antes, né? E uma palavra amiga de consolo, de amor, pois nem todos os necessitados são pobres e famintos, né? Há muitos, né, ricos aí que são muito necessitados. Pois os que não faltam são pessoas afortunadas que se afundam, né, em depressão ou em qualquer tipo de doença grave, né? Às vezes doenças incuráveis, e que dispensariam toda a sua fortuna para ter uma pessoa para ser chamada de amigo e confiar o teu coração. Então, enfim, sendo uma pessoa prestativa, seja no auxílio material ou espiritual, Deus te dará absolutamente tudo o que precisa. E muitas vezes, dependendo, dá até mais do que você possa imaginar. Pois o Pai é soberanamente misericordioso e próspero, tanto material quanto no espiritual, na medida certa, até que alcance o mínimo de erros, né? E tem aquele máximo de acertos e riqueza espiritual que eu disse lá no início, né? Que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que é a riqueza espiritual. Na Bíblia chamava de tesouro do céu. Que ela esteja dentro do seu espírito, pois assim, a riqueza espiritual, pois assim adquirirá aos poucos a consciência do eu sou, e será um espírito iluminado cada vez mais uno com o Pai, Criador, a fonte criadora de tudo. Então, é isso daí. Então, você entende, né, que você é uma consciência, que Deus e você é uma coisa só. Como eu disse ali, que o universo começa a trabalhar a seu favor, é quando você sintoniza a frequência vibratória do progresso do todo o universo, né? Não só da humanidade, mas de uma forma geral. Quando você adquire esse conhecimento, que você faz parte do todo e que você está seguindo o fluxo do progresso ali do todo, que é o fluxo que o universo caminha, porque quando você estiver caminhando para o lado errado, você está indo na contramão, está nadando contra a maré. Isso que as pessoas não veem, né? A pessoa está nadando contra a maré e não está indo seguindo o fluxo certo, que é o fluxo do bem. Se a pessoa segue esse fluxo, né, positivo, ela vai começar a ganhar muitos bons resultados, né? Tanto na área material quanto na área espiritual. E como eu disse ali, então ajudar as pessoas, não precisa ser só os pobres, né, materialmente, né? Que há vários magnatas aí, sobre várias histórias de pessoas extremamente ricas materialmente, né? Só tem esse lado aqui e esqueceu daqui, e que ela daria tudo isso aqui que ela tem, para ela ter um pouquinho aqui, ter um amigo, né? Uma pessoa para ser chamada de amigo, para ter o seu, para ela ser compreendida, né? Para ela ser amada, né? Porque as pessoas que vivem do lado dessas pessoas que têm só isso aqui são pessoas interesseiras, né? Só quer saber da hora que ela morrer para tomar o dinheiro para ela. Então, essas pessoas, quando se percebe que estão nessa situação, elas se agonizam, né? Porque não tem o que fazer. E elas estão lá no leito de morte praticamente, e vai ter uma morte muito triste, né? Porque ela vai ter que pagar por tudo que ela fez aqui, porque para ela ficar só nesse nível do maior material sem espiritual, às vezes muitas vezes ela teve que tirar de muita gente, né? E agora ela vai ter que começar a pagar as suas dívidas. Então,
é preciso, né, auxiliar essas pessoas, né? Então temos que sempre, né, amparar essas pessoas, né? E fazer com que convencer essas pessoas para que ela trace o caminho correto, né? Que é o caminho do universo, né? O caminho, né? Que é o do progresso, né? Do crescimento moral e espiritual em geral, né? De todo o universo. Que a gente fazendo isso, né? A gente não vai crescer, nós vamos ganhar luz, né? E vamos ganhar conhecimento. E no final de tudo vamos estar uno ao Pai, né? Então vamos fazer parte de todos, sem ser o todo, mas no fim das contas somos o todo, né, do universo. Se somos parte, somos o universo. Então por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.